Meus queridos irmãos, a paz do Senhor. Quantos trouxeram Bíblia, diga amém. Então vamos abrir a Bíblia Sagrada, mais uma vez o texto de 2 Reis, capítulo de número 4. Creio que o Senhor preparou este momento para nós estarmos juntos aqui hoje, para nós meditarmos nesse assunto tão importante relacionado à família, ao relacionamento de pais e filhos, com o tema diga-me o que tens em casa. 2 Reis, capítulo 4. Eu vou ler todo o texto que começa no versículo 1, só que eu não vou trazer uma explicação textual. Antes quero deter-me justamente naquilo que o Senhor exige, ou naquilo que o Senhor agrada, que está na nossa casa, ou as coisas que Deus pode usar e que nós já temos em nossa casa. Mas farei a leitura do texto por ser um texto muito lindo. 2 Reis 4. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido teu servo morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: que te hei de fazer? Dize-me o que é que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai e pede emprestadas de todos os teus vizinhos vasilhas vazias, não poucas. Então entra, fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, deita o azeite em todas aquelas vasilhas e põe a parte que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos, e eles lhe traziam as vasilhas e ela as enchia. Sucedeu que, cheias que foram as vasilhas, disse a seu filho: traze-me ainda uma vasilha. Porém ele disse: não há mais vasilha alguma. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e os teus filhos, e vivei do resto. Diga-me o que tens em casa. Eu gostaria de começar com mais uma oração. Você coloque a sua Bíblia aí no banco, se quiser ficar mais à vontade. Feche os teus olhos. Você sabe, como crente, que o azeite é um dos símbolos do próprio Espírito Santo. Você tem azeite na sua casa? Tem azeite no seu dia a dia? Tem azeite no seu coração? Se tem, adore o Deus da família que está aqui nessa noite. Pai, nós estamos aqui para começar a falar da tua palavra, e desde já eu te peço que o Senhor quebre todo impedimento, que nada venha impedir a ação do teu Espírito neste lugar, que nós venhamos a sentir um ambiente ungido aqui, um ambiente divino aqui, um ambiente celestial aqui nessa noite, Pai, pois nós estamos aqui para a glória e louvor do teu santo nome, agora e sempre. Amém. Pode assentar. Eu pedi para colocar no telão, embora está um pouco apagado ali, mas de vez em quando você preste atenção ali. Eu vou seguir esse roteiro da mensagem e vamos esforçar para trazer tudo aquilo que Deus colocou no meu coração. Não vou seguir um ritual técnico, mas vou falar da forma que estou acostumado. Estamos aqui em torno da palavra de Deus, estamos na igreja do Senhor, amém? Aqui é um templo de Deus. Quem veio aqui hoje
veio porque está interessada em saber o que Deus tem, o que Deus quer da sua vida. Estou correto? Então nós vamos falar dessa forma. Vocês poderiam ter convidado profissionais de outras áreas, mas chamaram um pastor que está aqui com vocês já há 28 anos, ensinando a palavra de Deus, e pai de 2 filhas também, que já estão beirando 26, 24 anos. Então é a experiência que eu tenho para falar um pouquinho sobre família aqui hoje. Eu creio que esta é aquilo que nós usamos no dia a dia. Primeiro, está em todas as Escrituras que Deus é o Deus abençoador de famílias. Deus quer abençoar a sua casa. Isso ninguém pode tirar das Escrituras. Quando você fala de casa na Bíblia, há vários significados. Por exemplo, o seu coração pode ser tido como casa. O seu corpo é casa. Existe a casa móvel, a casa 4 paredes, propriedade. Às vezes a Bíblia chama a família de casa, a casa de Arão, a casa de Levi. Às vezes a Bíblia chama uma própria nação de casa, a casa de Israel. O certo é que é um lugar onde existem pessoas habitando, onde pessoas se relacionam debaixo de um mesmo teto. Isso é chamado de casa. É tão interessante que, para nós vermos que Deus quer abençoar casas, que a própria igreja, quando ela começou a funcionar, ela funcionou em casas. Primeiro no templo de Jerusalém, depois quando a igreja sofreu a perseguição e o próprio templo foi derrubado na perseguição e na destruição de Jerusalém, as igrejas começaram a funcionar em casas. 1 Coríntios 16 e 19, passa para frente aí, nós temos um texto muito lindo, quando Paulo faz uma saudação dizendo: as igrejas da Ásia vos saúdam, muitos vos saúdam no Senhor, Áquila e Priscila, com a igreja que está na sua casa. A igreja que está na sua casa. É interessante que, é lógico que aqui funcionava o culto, a própria comunidade. Mas por que não pensar que a nossa casa também é uma igreja? Por que não pensar que lá existe também uma igreja? Aliás, você é uma igreja. Você faz parte da igreja. Onde você vai é igreja. E lá na sua casa está uma igreja. Você pode dizer amém? Amém. Tem uma igreja na sua casa? Amém. O que tens em casa? Tem uma igreja na sua casa? Muitos dizem que certa vez um garotinho chegou perto do pastor e disse: pastor, não tem jeito da gente mudar aqui para a igreja não? Todo mundo lá de casa vira aqui para a igreja. O pastor disse: mas por que, meu filho? Não, porque aqui meu pai e minha mãe não brigam. Quando eles estão aqui na igreja não há contenda, não há briga. Então eu gostaria de que a gente mudasse para cá, porque aqui eles não brigam. Ou seja, o garotinho entendeu que havia uma dualidade, havia simplesmente uma diferenciação. Não havia uma igreja na sua casa. Mas eu creio que aqui está um povo que se esforça para viver a igreja não só no templo, mas viver a igreja na sua casa. Deus quer abençoar a sua casa, tanto é que ela pode ser a cada dia simplesmente uma continuidade. Nós não ensinamos para a igreja que quando nós viemos para o culto, onde começa o culto? Onde começa o culto, igreja? Em casa. E às vezes nós vamos embora do culto e acabamos com tudo que vivenciamos no culto. Que nós temos que dar continuidade. A unção que recebemos tem que continuar lá. A bênção que recebemos, ela continua nos abençoando. Outro texto interessante relacionado à palavra casa é Apocalipse capítulo 3 e 20, que é um texto bem pessoal, que às vezes nós usamos para evangelização, mas é um texto relacionado a uma igreja,
e que diz assim, Apocalipse 13:20: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu farei o quê? Leia para mim, vocês conseguem ler? Eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. O que tens na sua casa? Tem Jesus ceando na tua casa? Jesus está à mesa da sua casa? Jesus está na sala da sua casa? Jesus está no quarto lá na sua casa? Jesus é bem-vindo na sua casa? Porque muitas das vezes nós nos perguntamos, queremos milagres, o que temos que fazer? Veja bem que, embora eu não queira fazer uma explicação textual de maneira total, mas aquela mulher tinha algo ali que era o azeite. E aquela mulher tinha também algo que antecipou. Ela era viúva de um homem que temia o Senhor. Tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. Alguns estudiosos dizem que ela era viúva daquele Obadias, que em certa ocasião deu pão aos profetas na época da perseguição que houve em Israel. Tratou dos profetas em época de perseguição. Ou seja, na casa dela já havia condições espirituais. Começa essa palavra dizendo: feliz é você, se lá na sua casa há condições para Jesus estar 24 horas por dia. Se ainda não há condições, hoje você veio aqui para descobrir que Jesus ainda continua batendo na porta e dizendo: se abrir a porta, eu entrarei em sua casa. Eu entrarei em sua casa. Eu entrarei em sua casa. E não vou entrar e sair, não. Eu quero parar para cear. Eu quero comunhão na sua casa. Deus quer abençoar a sua casa. Diga amém por isso. Diga bem forte: Deus quer abençoar a minha casa. Eu agradeço a Jesus por isso. Eu sinto bem por isso. Deus quer realmente abençoar a sua casa. Deus quer abençoar casas porque é a verdade mais absoluta que a nação depende do bem das casas, do bem das famílias. A igreja não é só nação. A igreja, denominação, a igreja corpo, ela, o seu bem depende, é lógico, da presença do Pai, a palavra, mas depende da saúde que está nas casas, saúde que está nas famílias. Se a família começar a adoecer, se a família começar a deteriorar, a igreja vai adoecer. Muitas das vezes, a baixa qualidade, se assim nós podemos julgar, das nossas reuniões na igreja, das nossas orações nos templos, da bênção de Deus, da unção nos conjuntos, se deve muitas das vezes à baixa qualidade espiritual que nós vivemos no dia a dia na nossa casa. Você lê Bíblia na sua casa? Você ora na sua casa? Existe o culto doméstico? Ainda se louva na sua casa? Glória a Deus. As pessoas ainda chegam e escutam você cantando. Isso é coisa natural de crente, meus queridos. Crente adora no dia a dia. É natural adorar em casa. Isso é saúde espiritual. Verdadeiro crente, a verdadeira família de Deus, não se contenta a viver simplesmente a terça, a quinta, o domingo.
mas nós viemos de tempos em que as pessoas contavam testemunhos, não somente da imposição de mãos de algum poderoso. As pessoas pegavam o microfone e contavam testemunhos, não só que fizeram a campanha dos 40 dias no monte, mas as pessoas contavam que um dia elas sentiram algo em sua casa, uma enfermidade, ou alguém chegou lá perturbado, mas lá mesmo na sua casa Jesus estava, e aquela pessoa levantou a mão e orou, e lá na sua casa ela recebeu a bênção e contou o testemunho da igreja. Aleluia. Segundo, por que eu digo que é importante que a presença de Deus esteja na nossa casa? Por que eu digo que é importante? Porque Deus, Ele se importa. A próxima tela aí, por favor. Deus se importa com aquilo que acontece na nossa casa. Isso é verdade. Eu pego um texto aqui, quando um homem já estava prestes a morrer, homem servo de Deus, que é Ezequias. Está o texto aí. Naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, e veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e ele disse: assim diz o Senhor, faça o quê? Pode ler alto, gente. Põe em ordem a tua casa. Eu sei que o resto do versículo ninguém quer. Morrerás e não viverás, mas fica só até na vírgula. Põe em ordem a tua casa. É lógico que você analisando aqui, Deus está dizendo ao rei: quem será o seu sucessor? Quem será aquele que vai cuidar das coisas quando você faltar? Mas nosso Deus é aquele que se importa com a ordem na sua casa. Deus se importa com a ordem na sua família. Por isso Deus ainda diz assim, ó: põe em ordem a tua casa. Você quer receber algo de Deus? Quer receber milagre de Deus? Você quer que a sua vida seja transbordante, multiplicadora de bênçãos? Deixa eu te dizer mais uma vez: Deus se importa com a sua casa. Assim como Deus conhece os problemas que estão acontecendo na tua casa hoje. Às vezes nós tentamos ocultar, esconder problemas que acontecem na nossa casa, mas Deus conhece o que acontece na sua casa. E se Deus conhece, como Ele tem conhecimento, Ele tem o poder de atuar na sua casa. Deus conhece o estado, a situação, a calamidade. Deus lamenta muitas das vezes a desordem espiritual. Por isso hoje, o que tens na tua casa? Ordem ou desordem? O que tens na tua casa? Oração ou murmuração? O que tens na tua casa? Louvor ou outras coisas? O que tens na tua casa? Abraço, comunhão ou separação? O que tens na tua casa? O que tem entrado na tua casa? O que está em alta na tua casa? Deus conhece o que acontece na minha casa. Deus conhece o que acontece na minha família. Deus conhece as madrugadas de cada um. E para muitos Deus diz assim: põe em ordem a tua casa. Mas deixa eu te falar, se Deus falar isso hoje, não é porque você vai morrer agora. Eu te garanto que hoje Deus diz: põe em ordem a tua casa, porque você vai arrumar vasilhas para serem cheias de azeite. Se Deus está dizendo põe em ordem a tua casa, é porque você vai varrer a casa, você vai abrir a janela e você vai achar a dracma que está perdida. Se Deus falar hoje
está acontecendo na sua casa. Às vezes, meus irmãos, nós queremos a solução, queremos a bênção de Deus, mas não queremos arrumar do jeito que Deus quer. E é por aí que eu continuo. Vamos ler Salmo 101. Por que Deus se importa com o que acontece na minha casa? Vamos ao Salmo 101, abra a Bíblia, por favor. A bênção de Deus para minha casa está condicionada àquilo que eu valorizo na minha casa. Vou repetir antes de ler o Salmo. A bênção de Deus para a minha casa está condicionada àquilo que eu valorizo. Olha para mim, você já abriu a Bíblia. O que você valoriza na sua casa? As pessoas dizem assim, pastor, só está limitando a bênção de Deus? Não. Deus quer abençoar, Ele abençoa. Só que você segue a Bíblia, Deuteronômio 28. Você vai ser bendito no campo, você vai ser bendito na cidade, você vai ser bendito até os currais, as vacas, as ovelhas serão benditas. Mas se você atentamente ouvir a Deus, guardar os seus mandamentos, seguir os seus estatutos, aí ninguém segura a bênção de Deus sobre a sua vida. Deus se importa em olhar para aquilo que está na sua casa, porque a bênção de Deus está condicionada ao que você valoriza na sua casa. Vai apertar um pouquinho aqui agora. Você abriu o Salmo 101? Cantarei a misericórdia e o juízo a ti, ó Senhor, cantarei. Portar-me-ei com inteligência no caminho reto. Quando virás a mim, andarei em minha casa com o coração sincero. Andarei aonde? Andarei em minha casa com o coração sincero. Não porei coisa má diante dos meus olhos. Odeio a obra daqueles que se desviam. Não se me pegará a mim. Um coração perverso se apartará de mim. Não conhecerei o homem mau. Aquele que murmura do seu próximo às escondidas, eu destruirei. Aquele que tem o olhar altivo e o coração soberbo, não suportarei. Os meus olhos estarão sobre os fiéis da terra, para que se assentem comigo. O que anda num caminho reto, esse me servirá. O que usa de engano, completa. Quem usa de engano não ficará dentro da minha casa. O que fala mentiras não estará firme perante os meus olhos. Olha para mim. É um salmo maravilhoso. E termina com um versículo aqui que é um salmo chamado Salmos Vingativos, em que há realmente um furor santo contra o pecado. Mas veja bem a promessa que se faz aqui. Aquele que quer ser abençoado pelo Senhor, primeiro, ele tem que ter uma fé sincera. Eu andarei com sinceridade na minha casa. Não porei coisas más diante dos meus olhos. O que tens em casa? O que você tem em casa? Não porei coisas más diante dos meus olhos. Tudo relacionado à casa.
Aqui muitas das vezes o salmista é como se ele estivesse tipificando o próprio Deus. Então nós usamos esse versículo dizendo: os meus olhos procuram os fiéis da terra, como se fosse o próprio Deus. Mas aqui quem está falando é o personagem. Ele está falando da casa dele, tá, irmãos? Ele está falando de algo particular. Ele está falando de amizades. Ou, sabe por quê? Muitas maldições entram na sua casa porque você não escolhe as amizades. Oh, aleluia, Deus! Muitas maldições entram na sua casa porque qualquer um tem acesso à tua casa, virtualmente e pessoalmente. Mas aqui quem escreve esse salmo está dizendo, pastor Luiz: os meus olhos procurarão os fiéis da terra. Nós estamos vivendo uma época em que muitas das vezes o assunto de fidelidade, santidade, isso tudo está fora de moda, é alvo de combate renhido. Mas quer a bênção para a tua casa, meu irmão? Cuida da porta da sua casa, cuida da sala da sua casa, procure os fiéis da terra. Se você quer ser abençoado da sua família, cuidado com as influências negativas que entram na sua casa. O que usa de engano não permanecerá na minha casa. Você percebeu que há engano? Olha aqui, ó. Você percebeu que a pessoa vai contribuir para piorar você, meu irmão? Afasta em nome de Jesus Cristo. Com educação, é lógico, mas afasta, porque os meus olhos procurarão os fiéis da terra. Deixa eu te perguntar: quem são os teus amigos? Quais são os gostos das pessoas que vão na tua casa? Quem anda com seus filhos? Porque a bênção de Deus está condicionada ao que você valoriza. Quem tem valor na sua casa? O que tem valor na sua casa? E aqui eu entro para um assunto que muitas das vezes é chato de se falar. Porque nós viemos os crentes de uma época em que nós combatíamos tanto certas coisas. Por exemplo, quem aqui é da época que não podia ter televisão em casa de jeito nenhum? Levanta a mão. E você ficava tranquilo, né? Você só falava assim: já que eu não tenho aquele caixotinho do capeta, tô tranquilo. Não, você não tinha, pronto. Da época que tinha o televisinho, né, irmão? Era o televisinho, não tinha televisão, mas tinha o televisinho. Não era o teletio, o teleprimo. Então os crentes simplesmente achavam isso, mas nós vivemos numa época, meus queridos irmãos, em que não tem como você fazer isso mais. Vivemos na época da internet, as portas escancararam. As barreiras só existem porque nós temos um Deus que nós temos temor e que nos dá o devido discernimento, a fim de que nós não escorreguemos nas vielas do pecado. Não adianta mais. Hoje tem o computador, e o computador, só ele, pastor, não tem o celular. E nós vivemos numa época em que famílias estão sendo destruídas, porque o que valorizam na sua casa não tem nada a ver com Jesus. Vivemos uma época como nunca, em que a pornografia está sendo valorizada em muitas casas. Poucos dias fizeram uma pesquisa: de cada 10 acessos na pornografia, um é feito por uma criança de menos de 10 anos. 26% dos jovens
de 13 a 17 anos afirmaram que acessam pornografia pelo menos uma vez na semana. 72% dos pastores de jovens afirmaram que uma vez no ano pelo menos eles recebem lá um adolescente e 2 adolescentes que chegam dizendo que estão viciados em pornografia. Tudo porque, meu irmão, hoje o acesso é livre e as pessoas querem ser abençoadas por Deus, valorizando muitas das vezes coisas que Deus não agrada. As pessoas querem ser ungidas por Deus, muitas das vezes curtindo coisas que Deus não agrada. A bênção de Deus virá na sua vida de acordo com aquilo que você valoriza. Se você valoriza Deus, saiba, Deus está com você a qualquer momento, não precisa temer nada. Se você valoriza a palavra, não precisa temer. Se você valoriza a família de verdade, não precisa temer. Se você valoriza a família, a bênção de Deus virá sobre você e a tua família continuará de pé em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu estou falando uma palavra de bênção, tá, irmão? Palavra de bênção. No Antigo Testamento, quando relacionamos isso aqui, principalmente o Salmo 101, existem 3 palavras que sempre Deus dizia para não ter em casa, para não ter na nação. Essas 3 palavras são as seguintes: primeiro, o que se devia evitar em casa e o que eu devo evitar na minha casa. Coloque a tela, por favor. Primeiro, o anátema. Hoje eu não vou dar nome aos bois direitinho, eu nem quero passar muito do horário, mas vocês são inteligentes, são crescidinhos. Nós vivemos uma geração, pastores, que as pessoas fingem de bobos. Criança deste tamanho assim, escuta o pastor pregar, entende tudo e chama a atenção dos pais. E tem hora que a gente tem que falar as coisas na igreja assim, tintim por tintim, para o pessoal falar assim: não entendi, o pastor devia ter falado melhor. Entenda. Quem é sábio, quem é de Deus, entende sim. E uma das coisas que se evitava e deve se evitar hoje é o seguinte: o anátema. Aquilo que Deus considera maldito, eu não quero na minha casa. Eu conhecendo Bíblia, eu já falei da própria pornografia, mas eu conhecendo Bíblia, eu vou ver aqui nomeado, assim como o Salmo 101 acabou de dizer, coisas que para Deus são malditas, e eu não quero aquilo que Deus amaldiçoou, porque aquilo que é maldito, se eu tomo para mim, me amaldiçoa. Veja bem Acã. Qual foi o destino de Acã? Quem conhece a Bíblia aí, qual foi o destino de Acã, irmão? A morte. Por quê? Porque ele pegou o anátema. Deus diz: não é para pegar nada da Babilônia, de Jericó. A capa era babilônica, corrigindo. Não é para pegar nada de Jericó. E ele pega uma cuia de ouro, uma capa babilônica, e leva para si e esconde lá na sua tenda. Preste atenção. Ele esconde aonde? Na sua casa. O fim dele foi a morte. Porque quando eu pego aquilo que é maldito, amaldiçoado por Deus, eu me torno maldito. Veja bem que quando Deus fala da bênção e da maldição, quando a pessoa parte para o lado de ser amaldiçoado, é porque ele tocou ou ele conservou para si aquilo que Deus considera maldito. Quem quer ser abençoado aqui? Cuidado com o anátema. Segundo, cuidado com a abominação. O que é abominação? Aquilo que Deus proíbe e considera imundo. Como começou essa palavra? Começa em Levítico, quando Deus regulariza os casamentos e começa a proibir o incesto. Até naquela época ali, os parentes próximos se casavam, bem próximos.
Mas Deus começa a proibir o incesto, Deus proíbe o homossexualismo, Deus proíbe o bestialismo, Deus proíbe a feitiçaria, Deus proíbe marcar o seu corpo pelos mortos. E Deus diz assim: eu abomino. O que é a abominação? É aquilo que Deus sente fome. É aquilo que Deus olha e diz: eu não tolero isso aí. Terceiro, esse terceiro item aí é o que provoca as duas primeiras coisas: a idolatria. O que é uma idolatria que eu não devo ter na minha casa? Tudo aquilo que toma o lugar de Deus. Antigamente a gente vinha, as pessoas vinham para a igreja e entregavam seus postes ídolos. Eu mesmo já ajudei a quebrar muita imagem. As pessoas traziam isso, que era um ídolo, entregavam os ídolos, queimavam, quebravam, jogavam fora. Alguns até poluíam os rios. Mas hoje as pessoas, elas abandonam alguns ídolos e levantam outros. O Espírito de Deus, que quer abençoar a sua casa, tem ciúme de nós. Olha para minha cara. O Espírito de Deus quer abençoar a sua casa, mas ele tem ciúme de você. Se fosse você, dava um glória a Deus bem alto. Porque Deus tem ciúme de você. Todas as vezes que você pega algo, seja um objeto, seja uma pessoa, por incrível que pareça, seja até alguém da própria família, e coloca no lugar de Deus, você fere o Senhor e Ele deixa de abençoar a tua casa. Nós chegamos na casa de crentes hoje. Entenda, porque você é de Deus e inteligente. Nós encontramos tantas representações que não tem nada a ver com Deus. As pessoas hoje gastam o seu tempo com tantas coisas, mas não podem gastar com Deus. Olha aqui, as pessoas gastam aqui, ó, gastam tanto com hobbies, gastam tanto com times de futebol, fã de carteirinha, gastam tanto pagando televisão, séries, alugando vídeos, gastam tanto e não choram. Mas quando se diz nós precisamos ajudar a obra missionária, nós precisamos fazer algo na igreja, as pessoas dizem: eu não tenho dinheiro. Sabe por quê? Essas pessoas têm que valorizar o seu ídolo, mas nunca podem valorizar o Deus verdadeiro. Glória a Jesus, aleluia. Mas hoje Deus te trouxe aqui para te dizer: abandona os ídolos, tira as abominações da sua casa, tira o anátema da sua vida. Porque quando você coloca um ídolo na sua casa, você passa a agradá-lo. Quando você estuda a história, a maioria das deturpações que vinham dos cultos aos ídolos, principalmente os cultos sexuais, adivinham de que as pessoas adoravam demais um ser, uma imagem, e se tornavam semelhantes a elas. Preste atenção nisso aqui. A Bíblia diz de maneira bem clara que você é semelhante àquilo que você adora. O salmo que fala da idolatria diz: torne-se semelhantes aos seus ídolos, aqueles que o adoram. Olha aqui, meu irmão, não dê valor àquilo que não pode te abençoar, não dê valor àquilo que não pode mudar a sua vida, não dê valor àquilo que não pode socorrer o teu filho, não dê valor àquilo que não pode trazer paz à sua casa. Valorize o Espírito de Deus, que é permanente. A Ele seja a honra, a Ele seja a glória pelos séculos dos séculos. Quantos podem dar um glória para Deus nessa noite? Cuidado com a idolatria, a abominação, o anátema. Cuidado com aquilo que você põe diante dos seus olhos. Ô meu irmão,
crente hoje ele examina. O crente hoje vai para a faculdade, muitas das vezes até por conta de trabalho de faculdade ele é obrigado a examinar muitas coisas. Examine e retende o bem. Não te apegues a isso. Escuta, não te apegues a isso. Você quer a bênção para a sua casa? Volte a dedicar a Deus as horas que você está gastando com outras coisas. Pastor, mas isso aqui não tem nada a ver. Tem sim. Tem sim. Repito, Deus está preocupado conosco. Deus quer saber o que nós fazemos no nosso tempo. Deus quer saber se nós o adoramos em espírito e em verdade. Deus quer ver isso em nós. E muitas das vezes quando nós tiramos o tempo que deveria ser de Deus e dedicamos a outras coisas, nós retiramos da nossa vida a presença do Senhor, e sem a presença do Senhor não há bênção na nossa casa. Diga amém. Eu termino dizendo que isso é o que eu devo evitar na minha casa. Mas o que eu preciso ter na minha casa? Primeiro, essa fé viva, essa crença que abandona todo e qualquer método de hipocrisia, essa fé que adora a Deus de verdade, porque a única coisa que pode salvar a tua casa, o único que pode salvar a tua família é Deus. É Deus. Diga amém se você entende isso. O único é Deus. Vivemos uma época em que a igreja está de maneira clara investindo em encontros de casais, encontros de famílias, principalmente encontros de casais. Quantas pessoas especializadas nessa área, especializadas, pessoas engraçadas, pessoas sérias de todo tipo. E nunca se viu tanto divórcio na igreja. Nunca se viu tanta separação na igreja. As pesquisas indicam também que hoje o número de divórcios no meio da cristandade se iguala ao meio secular. O que está faltando? Crença total em Deus. Escuta, o que está faltando? Crença que leva à renúncia. O que está faltando? Crença que faz muitas das vezes pagar o preço, chorar mais um pouco, orar mais um pouco, jejuar mais um pouco. Existem casos aí, são exceções, mas a igreja não pode parar de falar. Irmãos, a igreja não pode parar de falar. Nós estamos chegando a um ponto que vai se resumindo tanta palavra e se condicionando aquilo que as pessoas toleram, que não se fala mais em muitas coisas que tem deixado com que uma nuvem cubra o sol que deveria estar raiando sobre a vida da igreja. Primeiro, fé viva. Aquela fé do crente que diz: Deus vai resolver. Mas está difícil demais, mas Deus vai resolver. Já pelejei com meu filho, internei 1 ou 2 vezes por causa das drogas, mas Deus vai resolver. Há um Deus do céu que está olhando para mim, e Deus vai resolver. Aleluia. Nossa fé partiu muito para a filosofia, teologia, no seu sentido sistemático, e nós esquecemos muitas das vezes dessa simplicidade de crer plenamente, de não desistir, olha aqui, de afirmar, eu não vou desistir, eu sei que Deus dará um jeito, aonde eu não vejo solução. Quantos creem assim pode glorificar a Deus? E na nossa casa nós precisamos ter um senso de segurança. Salmo 127.
Abra comigo o Salmo 127. O que tens na sua casa? Quais são as condições que existem na sua casa para que Deus te abençoe? Salmo 127, ele é ligado ao Salmo 128, que é o Salmo da família, mas os dois é uma continuidade. E o Salmo 127, ele mostra quem é na verdade o sustentáculo da casa, o sustentáculo da família, o sustentáculo da igreja. Diz o Salmo assim: se o Senhor não edificar, em vão trabalham os que a edificam. É por isso que o Senhor é primeiro. É por isso que Deus é o primeiro. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Veja a bênção do Senhor na casa. Aquele que edifica a casa é aquele que sustenta. Aquele que edifica a casa é aquele que provê. Aquele que edifica a casa é aquele que guarda a casa. É maravilhoso, não é? Inútil vos será levantar de madrugada. Verso 3: eis que os filhos, aqui tem um texto que nos traz o que eram os filhos do Antigo Testamento. Os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Flechas, como flechas na mão de um homem poderoso, assim são os filhos da mocidade. Uma época de clã, de tribos, uma época em que não havia o mesmo sistema de segurança. Sim, quem tinha muitos filhos tinha um senso de segurança. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos, mas falarão com os seus inimigos à porta, porque chegava o pai e chegavam os filhos todos juntos. Imagina quem ia conversar com o patriarca Israel. Quero conversar. Se a conversa era meio esquisita, chegavam os filhos todos junto com ele. O inimigo já dava uma olhadinha e dizia: desisto. Quer que a bênção de Deus esteja na sua casa? Agrupe a sua família em torno do edificador dos lares. Quer que a bênção de Deus esteja na sua casa? Tenha um círculo de oração na sua casa. Não há nada mais poderoso do que quando um pai e uma mãe chamam os seus filhos, dão as mãos e tem condição. Isso é senso de segurança, é o que você precisa ter na sua casa. Tem condição de dar as mãos e dizer: vamos orar agora. Creiam no que eu estou vos dizendo. O céu responde na hora. Porque às vezes nós corremos atrás de outros. Às vezes a irmã até liga para o disque profeta, o disque profecia. Eu preciso trazer o fulano do manto para falar aqui na minha casa. Os teus filhos estão lá. A tua esposa ungida está lá. O teu marido ungido está lá. Os teus filhos estão lá. Pega na mão dele, na mão dela. Ore ao Senhor e as barreiras serão quebradas. Os muros vão cair para a glória de Deus. Porque isso é coisa de gente que tem um edificador da casa junto com ele. A glória! A glória! A glória! Qual foi a última vez que você orou com seus filhos? Hoje até o marido vai dizer: mulher, bem, vamos orar? Nem. Ou não. Tenho vergonha de orar perto do meu esposo, diz a irmã.
tenho vergonha de orar perto da minha esposa, diz o irmão. Deixa eu te falar, o verdadeiro senso de segurança está lá, Deus já te deu. Ou está lá na divisa da sua casa. Praga nenhuma vai chegar na sua tenda. Se você obedecer tudo isso que está na palavra, ou eu vos digo, praga nenhuma chegará na sua tenda, em nome do Senhor Jesus Cristo. Quando há um senso de segurança, então volta aquela comunhão, segurança em torno do Senhor. Então nasce novamente na mente e no coração do pai e da mãe, e eles dizem o seguinte: quer saber? Nós temos filhos, Deus nos deu filhos que precisam de nós. Os nossos filhos são muito importantes. Os filhos, quando estão na direção de Deus, você sabe que biblicamente nós somos responsáveis pelos nossos pais na velhice. Biblicamente somos, sim. Então os filhos continuam criando uma história de Deus na terra, porque aí eles têm coragem de dizer assim: meus pais são importantes para mim. Levante a mão. Independente se você é pai ou filho, você vai dizer assim: Deus, os meus pais são importantes para mim. Deus, os meus filhos são importantes para mim. Cuida deles. Deus vai cuidar. Adore o Senhor. Deus vai cuidar. Mas lá na sua casa não, meu irmão. Lá na sua casa Deus vai continuar sendo glorificado. Oh, e ainda que a tua última frase seja: eu não concordo com aquilo que Deus não concorda, e tu morra, que tu permaneças em nome de Jesus Cristo. Porque o nosso desejo é manter a família. Agora quase está terminando. Nós precisamos ter na nossa casa esse senso da importância, esse desejo de fortalecimento, essa busca. Irmão, uma coisa que eu quero dar conselho para vocês aqui, depois desses 28 anos de Assembleia, 30 anos de pastor, tem muita gente existindo o seu casamento assim, irmão, de uma hora para outra. Tem muita gente, meu irmão, que não vai mais no pastor. Não vai mais não, pastor Luiz. A hora que o senhor fica sabendo, está fácil demais, já foi no cartório, já acabou tudo. Não preocupa mais, não procura mais oração. Vocês estão brincando com fogo. Vocês estão brincando com coisa séria. Nós não podemos amar aquilo que Deus odeia. Antes de você dar qualquer decisão ou tomar qualquer decisão, procure ajuda.
encerre, o que eu devo ter na minha casa? Diálogo com Deus e com os integrantes da família. Coloque lá para mim a última tela, que eu preciso ter na minha casa. Se tem uma coisa que nós precisamos voltar a ter, primeiro, o diálogo com Deus e com os próprios integrantes da família. Por que eu pus esses integrantes da família? Você conversa na sua casa? Hein? Ou na sua casa é assim, ó, ao redor da mesa, os pratos da mesa acabaram, estão acabando, o prato da verdade, a comida está esfriando, cada um com o celularzinho. Pai, a mãe, os filhos, todo mundo assim, ó, aqui, a posição. E um silêncio total. Há pessoas que querem a bênção de Deus, mas Deus trabalha também através da comunicação. Amém, povo de Deus? Amém. Eu não sei, Jesus volta logo. Maranata. Que eu não sei que caminho que a humanidade vai tomar. A humanidade está tomando um caminho que daqui a um dia eles não sabem conversar. Que dia que houve diálogo? Você sabe o que os seus filhos sonham? Qual é o desejo deles para a faculdade? Existe esse diálogo? Porque às vezes nós queremos a bênção de Deus, preste atenção nisso aqui. Nós queremos a bênção de Deus só no formato pentecostal. Só queremos aquela unção, choro, queremos que haja um barulho espiritual na nossa casa, mas muitas das vezes nos falta o diálogo. Não há condições de filhos conversar com seus pais. Olha aqui, seus filhos estão aprendendo sobre experiências sexuais de maneira precoce, com pessoas que não são cristãs e no tempo errado. Porque você nunca pode conversar com seu filho nada. Você quer a bênção de Deus para sua casa. Que haja diálogo, que haja relacionamento, que haja a partilha de objetivos e sonhos, que os seus filhos possam ter coragem de dizer: pai, meu sonho, por exemplo, é ser engenheiro, e lá de pequenininho você já começa a orar por ele ou por ela. E que você participe, porque isso é família. Família sofre junto, sonha junto, vê-se junto. Minha filha está lá, ó, lá atrás, a Lorena. Toda a vitória dela, eu me sinto mais vitorioso do que ela. Glória a Deus, aleluia. Essa semana eu levei a Larissa para pegar a carteirinha de médica veterinária, mais alta. Pensa no sujeito exibido. Parece que a gente estava importando no dia, mas eu saí bem demais na foto. Porque desde pequenininho, ela falava para mim: eu quero ser médica veterinária. Minha filha, seja médica das pessoas. Não, eu quero ser médica veterinária. E eu orei por ela. Falo para vocês que eu orei por ela. Eu, como pastor, que a gente não ganha tanto, nunca poderia pagar uma faculdade de veterinária. E nem de direito para a Lorena, nunca. Não ia ter jeito, pastor. Mas Deus dá jeito para tudo. Elas passaram nas provas necessárias, não paguei nem ônibus, nem restaurante. E estou aqui tudo. Mas isso é uma vida. Porque a partir do momento que se casa, viu varoas, simplesmente você morreu para si próprio novamente e vai viver a vida com outra pessoa. A partir do momento que os filhos chegam, olha a comunhão, Deus abençoa isso. A partir do momento que chega o chorão ou a chorona na sua casa, você morre de novo mais um pouquinho para viver em torno daquela criança que chegou. Mas Deus abençoa.
abençoa isso. A bênção de Deus vem na nossa casa nessas coisas. Vou encerrar dizendo o que eu preciso ter na minha casa. Primeiro, uma comunhão que me leve a ter uma voz profética. Nós precisamos, não da maneira profetizar, vaticinar. Não, entenda, profecia como uma mensagem do Todo-Poderoso, baseada nas revelações bíblicas da parte de Deus. Todas as vezes que nós formos desafiados, não desista. Deus te deu voz profética. Toda vez que você for desafiado, levanta as mãos lá na sua sala e diga: pela própria palavra de Deus, eu vou permanecer e Deus me dará vitória. Glória a Deus! Aleluia! Que nunca cesse o incenso de cheiro agradável diante do Todo-Poderoso, saindo do altar lá da sua casa. Não desista de orar pelos seus filhos. Nunca. Jamais desista dos seus filhos. Venha o que vier. Nem tudo sai do jeito que se planeja. E coisas desagradáveis podem surgir, podem sim. Mas sempre diga: Senhor, crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Glória a Deus! Aleluia! Não estou obrigando o Senhor não, Pai. Tu és soberano. Mas se o Senhor puder atender o teu servo, a tua serva, eu quero a salvação de toda a minha casa. Ore. E acima de tudo, fique de pé, por gentileza. Quando todo mundo, se todos se desviarem, se todos desanimarem e for por caminhos que não devem ir, acima de tudo, que você faça como o grande Josué diante do Senhor. Olha aqui, ó, igreja, que eu vou terminar com essa palavra. O que tens na sua casa? Quero a bênção de Deus para sua casa. Diga ao mundo: vocês podem, se quiser, servir os Baalins, os Astarotes, os deuses que vocês querem servir, mas eu e a minha casa, eu e a minha casa, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Pega na mão do seu familiar, do seu cônjuge aí. O nosso Deus é grande e Ele está aqui. Conheces cada família. Tu conheces cada dificuldade. Tu conheces aonde tem o anátema, aonde tem a abominação, aonde tem a idolatria. E nessa noite, em nome de Jesus, essas pessoas vão sair daqui livres. Segura na mão da pessoa, do seu parente. Porque o Senhor está fazendo grandes obras aqui nessa noite. Pode adorar. Eu ministro debaixo da unção do Espírito de Deus aqui nessa noite.
de olhos fechados ainda, eu declaro que a bênção de Deus está sobre a sua vida. Diga glória a Deus. Eu declaro que a bênção de Deus está sobre o seu casamento. Está sobre o seu casamento. Eu declaro em nome de Jesus pela palavra que a bênção de Deus está sobre a sua casa. Eu declaro pela bênção de Deus que tudo aquilo que você está preocupado, que se foi, que não tem mais jeito, Jeová Jireh vai dar um jeito para você. Ele proverá, Ele proverá, Ele proverá. Adore, igreja, adore, adore. É na palavra que eu estou obedecendo. Eu declaro em nome do Senhor que aonde há enfermidade, aonde há um problema que está atrapalhando, aquele que te sara, te visita aqui nessa noite e derrama sobre ti a bênção saradora, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, autor e consumador da nossa fé, agora e sempre. Amém. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Obrigado pela oportunidade. Missionária Isa, um prazer tê-la aqui nessa noite. Deus abençoe.